abaixo, né? Vocês destacaram na transmissão, o Edenilson fez um jogo mais opaco, né? Muito baixo. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, o Guerreiro de novo engolido, né, pelo Kahneman, basicamente, mas às vezes o Jeromel, né, chegando também. Então, assim, impressionante como o Guerreiro não consegue jogar. Então, são várias más notícias, né? E claro que a gente pega o cara que é simbólico no esquema do Cudê, que é o Musto, né? Porque a mudança poderia o cara que tá jogando. Partir dali, né, Serginho? Pois é. A mudança no time talvez pudesse sair dali. Ele abria mais o time, enfim. Primeiro eu falei do Lindoso. Que havia dúvida. Ele morreu com três substituições na mão, Serginho. Ele não botou o D'Alessandro no jogo, não botou o Lindoso no jogo. Ele coloca o Potker e o Patrick só. Lédio. Eu achei que ele se perdeu em algum momento. No chão. Não, mas é churrasco no chão, espeto no chão. Pode ser, melhor ainda. Raiz. Churrasco de raiz. Com bombacha. Luiz, foca no objetivo. Não precisa ter bombacha, não, hein, gente? Peraí, a história desse gauchês já tá me desviando do meu raciocínio. Foca no objetivo, Luiz. Mas deixa eu voltar. Eu dizia o seguinte, falando a respeito do Cudê, eu levanto a seguinte pergunta, uma tese. O Cudê não se perdeu em relação à pressão que já era grande em cima dele, em função das 2 derrotas anteriores, do fato do Grêmio ter empatado ou vencido os últimos 8 jogos? Eu acho que aumenta Porque o Cudê, ao longo da semana, falou que estava muito incomodado com essa situação. Mas é bom ele se acostumar, porque Grenal é assim, quando você só perde... Ele não estava incomodado com o Grenal em si, mas com o desconforto se dava em função dos maus resultados do Inter. Eu achei que o Inter entrou pilhado demais, com 15 minutos já tinha 3 jogadores com cartões amarelos, isso atrofiou o time. O time ficou com medo de ter alguns jogadores expulsos, foi diminuindo a intensidade na marcação, o Grêmio foi se alargando em campo, foi ficando cada vez mais à vontade e o Inter cada vez mais pilhado. O Inter tentava equilibrar o jogo, tinha bola, agora algumas coisas mudaram hoje, ele deixou muito centralizados o Marcos Guilherme e o Bosquilha, fugindo um pouquinho ao padrão do time. Os laterais não ajudam, o Rodinei e Moisés. Isso aí. O Edenilson, hoje, como disse o Serginho, e a gente falou na transmissão. Agora eu faço a crítica, ou pelo menos eu levanto a questão. Rodinei e Moisés foram contratados nesta temporada como soluções. Sim, mas não são. E o titular é o Saravia, que nem tem jogado bem, mas é melhor que o Rodinei. O Edenilson talvez tenha feito a pior atuação pelo Inter, o que é determinante. É determinante quando o Edenilson joga mal. Eu acho, sinceramente, o melhor jogador do Inter foi o Marcelo Lomba. E depois o Galhardo. Perdeu o gol, mas o Galhardo é o que jogou mais próximo. O Lomba já tinha sido melhor no Grenal de 15 dias em Caxias. E Serginho, os tabus, a escrita, pesam muito também no Grenal, né? São 9 jogos de invencibilidade agora. O Guerreiro, como a Karine disse, não faz gol em 7 jogos. E ainda já estão falando que o Guerreiro, em 9 Flamengo e Vasco, não ganhou nenhum, não fez gol nenhum. E essa estatística procede? Procede. Ele jogou 9 Flamengo e Vasco e não fez nenhum gol. E agora já jogou 7 Grenais. Vamos começar a levantar os derbys em São Paulo. Vamos levantar os derbys em São Paulo do Guerreiro, hein? A informação é do Júlio César Moraes, do site Fute Dados. E ainda tem uma outra escrita que é mais desconfortável ainda para o Inter, que é Kahneman e Jeromel juntos. Nunca perderam. 10 jogos juntos, nunca perderam um Grenal. São 7 jogos seguidos sem levar gol. E em 8 não levaram gol. É uma coisa inacreditável. Muito bem lembrado. Eles não perdem para o Inter e não levam gol do Inter. Em 10 jogos eles não levaram gol em 8. E são 7 jogos seguidos. É uma coisa, eu acho que é um recorde mundial. Eu não lembro de uma dupla de zaga você está citando números desse jeito. Números desconfortáveis para o Internacional. 13º jogo do Grêmio seguido como mandante sem derrota. Sim, ainda tem isso. Você vai achando a estatística vai longe, de todo jeito. E, enfim, cara. E essas sequelas aí vão com o Inter para a abertura do campeonato, sábado, no Couto Pereira contra o Curitiba, que também perdeu a final do Paranaense. Com pouco tempo de recuperação para o Internacional. Oi, Serginho, diga. Não, você, en pegou o aspecto dos laterais, que eu acho muito importante, né? É verdade, o titular é o Saravia pelo lado direito, né? E acho que fez falta, né? Ainda que o Rodinei não tenha feito para o padrão Rodinei, né? O padrão Rodinei. Desastroso, né?
2 chances até ele participa ali, acaba criando. Agora, nesse esquema do Kudê, que ele tem um musto na saída de bola, a qualidade dos laterais e a agressividade dos laterais no ataque é fundamental. Se os laterais não te entregam isso, o teu esquema ele vai naufragando, né? Então, assim, eu acho que talvez o Kudê esteja tão sentado em cima do esquema que ele vai precisar reformular um pouco. Ou ele tem laterais, talvez o Sarabia consiga fazer isso, mas na esquerda o Moisés não consegue. O Moisés é toque para o lado. O Wendel consegue, Serginho? Dos erros. O Wendel? Acho que não. Consegue menos ainda, viu, Luiz? Pela mobilidade. Né? Serginho, você já está até respondendo uma pergunta que chegou aqui na hashtag Troca de Passes, que eu gosto sempre de colocar também na resenha o pessoal que está assistindo ao programa. O Isaac dos Anjos perguntou justamente, citando o nome de todo mundo aqui, se o Kudê vai ter que ajustar esse Inter para o Campeonato Brasileiro. A resposta está aí. Eu só queria dizer que eu acho que vocês não estão sendo justos com as ideias do Kudê quando vocês falam que ele está mudando algum... Ele não muda, ele sempre jogou, em todos os jogos que eu acompanhei dele até agora nessa temporada em especial, ele joga com os laterais. Ele não conseguia usar os laterais, porque o Grêmio anulou essa jogada. E aí ele não conseguiu responder também. Ele não conseguiu responder. O Marcos Guilherme foi muito mal no jogo, muito mal. E o Bosquilha tentou e errou em todas. Não conseguiu também, pelo menos não se omitiu. Ele quis o jogo, mas ele errou. Lédio, valeu a pena esperar para te escutar, né? Porque ele tá falando com uma vontade hoje. Mas tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, O Grenal começou ontem, hoje é acordado, hoje. Ficou até agora acordado, né, Lédio? Poxa, já estamos quase no Grenal 4-2-7. Vontade, tá? Jogador esforçado, né? Pô, e vários números, informações, bem jornalistão. Karine, falando em Grenal 4-2-7, esse é um ano que pode ter mais trocentos Grenais, né? Você tem mais 2 no Campeonato Brasileiro. Tem mais 3, tem o da Libertadores. Ah, é verdade. Você tem o da Libertadores, você tem 2 no Brasileiro, pode ter na Copa do Brasil, pode ter na sequência da Libertadores. O Kudê tá querendo evitar isso aí. Peraí, vamos colocar a ordem nisso aí. Tem pelo menos mais 3. Vamos colocar a ordem nisso aí. A gente já está pensando no 4-2-7, mas vamos focar no 4-2-6 ainda, que foi esse dessa noite. Inclusive, vamos mostrar agora o que o Renato Portaluppi falou depois da partida e a resenha continua. Esse era o objetivo, fizemos a nossa parte. Hoje o Everton, mais uma vez, nos ajudou bastante, fez as jogadas, teve a entrega não só dele, mas da equipe toda. E é lógico que sempre tem um gostinho especial, né? Principalmente ganhou um título em cima do Internacional e com uma grande exibição. O Grêmio se comportou muito bem do início ao final da partida. E hoje, mais uma vez, o placar poderia ter sido bem elástico, se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos. Mas está de bom tamanho. O grupo está de parabéns pela entrega, pela concentração. É isso que eu sempre peço para eles nas pré-eleições, coisa que não houve essa tensão toda no jogo contra o Novo Hamburgo e quase que nós pagamos por isso, quase que nós não estávamos aqui hoje. Então, conversei bastante com eles na concentração, após a partida, ontem, hoje. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu grupo justamente por isso, porque quando eles querem, não adianta. Nós estamos jogando aí praticamente da mesma forma. Em setembro vai fazer 4 anos. E o meu time sempre jogou muito bem, principalmente em campos bons. Então, muita gente estava falando que o campo ruim prejudicou o Internacional lá em Caxias. Eu acho que prejudicou muito mais o Grêmio. Que o Grêmio joga assim há 4 anos. Muita gente acha que o Internacional está jogando algum tempinho assim e joga melhor do que o Grêmio em campo bom. Eu acho que a maior prova foi o que aconteceu hoje aqui na nossa arena. Então, como eu falei, nós conseguimos o nosso objetivo e estamos na final, mais uma final, né, de um campeonato. Mais uma final, e ele está com moral, né? 9 Grenais invicto, Renato. Super tranquilo na coletiva virtual ali, de boa. Mas ele tira onda, hein, Karine? Ele tira muita onda. Ele vai no tonzinho dele. Foi só na agulhada, né? Agulhada no Kudê, que o Kudê que falou que não aceitava mais jogar em gramado ruim, porque ele iria embora se o Inter continuasse jogando
em gramados de qualidade duvidosa, e o Renato hoje... Aquela alfinetada com elegância. E a gente falou, o Led falou, eu falei, acho que todo mundo que viu os últimos jogos de Grêmio e Inter falou que o Inter estava melhor até. E o Inter estava mais ajustado. Na frente da área, fica aqueles bondes, né? Aqueles ônibus na frente da área. Isso complica, porque o Grêmio ainda não está azeitado quando perde a bola, né? A retomada está muito lenta. O Grêmio tomou 3 gols aí no domingo, né? Então, assim, é um Grêmio que ainda está muito vulnerável. Agora, quando tem um time que está jogando e a troca de chumbo, o toque de bola, o conhecimento dos jogadores, né, acaba prevalecendo. Hoje ficou muito claro, né, que o Grêmio é um time de 4 anos, o Internacional é um time de 3 meses. Né? É uma diferença considerável. O que requer paciência com o Cudê, né? Sim, o Sérgio falou, é um time o Cudê dirige o time 21 jogos. Não, eu teria toda a paciência do mundo com o Cudê, não pensaria em nenhum momento em trocá-lo. Eu acho, Serginho, que é um pouco isso também, eu acho que o Grêmio, você falou em trocar chumbo, eu acho que o Grêmio, ele gosta do jogo grande. Vamos falar que tomou de 5-0 do Flamengo. Ok, aquilo aconteceu, mas o Grêmio gosta de jogo grande. Todos os jogos grandes do ano, o Grêmio respondeu bem. Nos 4 Grenais do jogo contra o América de Cali. Quais foram os jogos importantes do Grêmio? Só foi mal contra o Caxias, perdeu a final. Enfim, mas talvez por não ver ali um adversário que estimulasse a rivalidade, como um colombiano na Libertadores ou contra o seu maior rival. Acho que isso precisa mudar. Na decisão do Gaúcho. Acho que isso precisa mudar. Acho que o Grêmio tem os jogos com menos intensidade, com menos grife, digamos assim, ele tem que se concentrar nesses jogos também. Acho que falta um pouco de competitividade nesses outros jogos, entendeu? Não dá para tomar 3 como tomou na rodada passada, como se o time escolhesse. Nesse jogo a gente vai entregar tudo. Aí vai escolhendo. E pode ter essa questão da recomposição, que o Serginho falou, mas eu acho que é um pouco de mentalidade. É um time que gosta de jogo grande. E na hora do jogo grande, ele responde bem. Fala, guria! Viu? Eu não falei guris, eu falei meninos, né? Tentei ser mais neutro possível. Garotos, pronto, né? Eu passo passar aqui. Não, a cariúcha, tá bom, carioca guria. Com gaúcha, mistura. Hã? Pode ir de guri mesmo, que tá bom. Então tá, vamos lá, guri, então.